Líderes europeus começaram hoje uma maratona de negociações em busca de uma solução para a crise da zona do euro. Amanhã, eles fazem uma reunião crucial que pode definir o futuro do bloco. O Banco Central Europeu cortou hoje as taxas de juros para evitar uma escassez de crédito. A redução foi de 0,25 ponto percentual. Agora, a taxa é de 1% ao ano. O presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, descartou uma intervenção para salvar o euro. Para enfrentar a crise, os bancos europeus precisam de 114 bilhões de euros. As notícias desanimaram os investidores e abalaram o mercado, que voltou a fechar no negativo. Milão teve a maior desvalorização, 4,29%. Na França, os líderes das duas maiores economias do bloco se encontraram com dirigentes financeiros. Discutiram as reformas político-econômicas que definem uma maior integração fiscal e um teto de 3% para o déficit público. A ideia é barrar o efeito dominó da crise no bloco. Amanhã, na Bélgica, o projeto será apresentado aos 27 países da União Europeia. O presidente francês Nicolas Sarkozy foi dramático. Disse que não haverá uma segunda chance para a economia europeia. O agravamento da crise na Europa já faz muita gente apostar até mesmo no fim do euro. Uma consultoria japonesa divulgou um estudo com possíveis valores das novas moedas. Mas quem entende de economia internacional diz que essa possibilidade é praticamente nula. O euro foi criado em 2002, fruto da união política e econômica de 12 países que tinham objetivos claros: ter mais força para disputar o mercado internacional com os Estados Unidos e facilitar o fluxo de produtos, pessoas e empresas no continente. Mas a crise financeira, que teve origem em 2008 e renasceu com vigor neste ano, colocou a moeda única em xeque. A hipótese é improvável, mas o fim do euro de forma coordenada poderia sim ser uma solução para a crise. Isso permitiria que esses países desvalorizassem a sua moeda, como já fizeram os Estados Unidos e a Inglaterra, e também permitiria que eles emitissem moeda para pagar dívidas, como estão fazendo os Estados Unidos e Inglaterra, é o famoso quantitative easing, e isso resolveria. A corretora japonesa Nomura Securities já fez suas previsões. O fim do euro levaria a uma desvalorização das moedas em 16 das 17 nações que compõem o bloco. A única exceção seria a Alemanha. As moedas dos outros países perderiam até 58% de seu valor. O país que sair do euro vai ter que escolher uma outra moeda para ser a sua moeda. E ao sair do euro, ele vai comunicar, vai difundir uma desconfiança do mercado em relação a ele, porque se é um país que não está cumprindo as regras, se está saindo de uma união monetária, é porque está numa situação crítica. Hoje, um euro vale R$ 2,40. Se ele deixasse de existir, a nova moeda grega passaria a valer R$1, 58% a menos do que o euro. E se essa moeda desvalorizar, o que vai acontecer? As dívidas dos gregos poderão dobrar, triplicar de preço. E o próprio governo, que está sendo a causa dessa crise, os governos, com os seus déficits fiscais, também verão as suas dívidas duplicando, triplicando, enfim, aumentando muito. Por que o euro é tão caro? Na verdade, o euro responde à produtividade alemã. O euro é a consequência do marco. E é aquilo que ela mostrou na matéria. Exatamente. Por isso que é o valor do marco, exatamente. Que foi espalhado para... E a produtividade econômica alemã hoje é muito superior à dos outros países da zona do euro. Além disso, ele foi bom para dar um sentimento de bem-estar, equalizar a situação europeia e reduzir a inflação. A inflação europeia é muito baixa. Agora, a saída seria voltar a crescer. Não tem outra saída se não voltar a crescer. Claro que tem problemas fiscais, mas se for atacado apenas o problema fiscal, esses países não vão sair da crise em menos de 5, 6 anos. E isso é insustentável. Eu tenho medo que ocorra com esses países o que ocorreu na década de 30. Quer dizer, a solução, se imaginava também, era uma solução via mercado e solução fiscal. E gerou-se uma grande depressão. Já se fala na Europa em deflação o ano que vem.
Então, eu acho que tem que ter um certo cuidado. Se não houver crescimento econômico, esses países não saem da crise. Se eles não saírem da crise, eles podem levar outros juntos. O problema é como crescer economicamente. Exatamente. É isso que eles vão discutir amanhã. Porque o problema é como crescer. Para crescer, tem que prestar dinheiro para que as empresas produzam, tem que deixar dinheiro no mercado para que as famílias e as pessoas tenham dinheiro para comprar, para consumir, e isso gera desenvolvimento. E o euro não pode estar tão valorizado, não é isso, Maristela? Na verdade, o euro, só fazendo uma observação que ele dizia, quando ele foi criado, ele já existia como uma unidade de conta. Né? Nós vivemos no passado, nós tínhamos uma unidade de conta. Então, que é unidade de conta? Qual eram as unidades de conta que nós tínhamos? Tínhamos o DNA, o RV, era uma unidade de conta. Então, até 92, o euro era uma unidade de conta, que era unidade de conta europeia. Era um cestão. De moedas. Nesse cestão estavam as moedas principais da Europa, sobretudo da Europa dos 6, dos mais importantes, inclusive o euro. Inclusive o marco. Quando ela se transformou de unidade de conta para cédula, em 1992, para dinheiro, então ela foi tirada dessa unidade de conta. A unidade de conta passou a ser uma moeda oficial. E o forte era o marco, mas não só o marco. Hoje é até muito interessante que o Luiz Fernando Veríssimo diz uma coisa muito interessante na crônica dele, no artigo no Estadão. Ele diz assim, a Alemanha conseguiu deixar os europeus como súditos. Finalmente, né? Sem gastar uma bala, sem dar um tiro. Né? Puxa, muito interessante. É muito interessante. Quer dizer, pela primeira vez a Alemanha chega e transforma os europeus em súditos sem precisar pegar em armas. Isso é muito importante. E para amanhã eles Agora, os súditos também podem estar enfraquecidos e não servir ao seu rei, não é? Bom, mas a própria Alemanha está na mão desses súditos, porque ela precisa produzir e vender. Quem é que compra? Os europeus não tem como comprar. Claro. Então, a Alemanha também tem que ajudar os irmãos. Mas a Alemanha, o mercado dela maior é a própria Europa. É a própria Europa. Que pode comprar esse preço. Agora, ela vai comprar para a Alemanha continuar crescendo se eles tiverem dinheiro para comprar. Então, aí é uma balança que os dois pratinhos, a Alemanha e o resto da Europa, têm que estar equilibrados. E as soluções vão ser apresentadas amanhã, são muitas. Né? Quer dizer, amanhã é um dia importante. É muito importante, mas o que o mercado diz de mais importante é baixar a taxa de juros é importante, fazer com que o sistema de estabilização econômica europeia entre em funcionamento antes de 2013 é importante, mas o que também é muito importante para os mercados é dinheiro na mesa. É dinheiro vivo. Mas o Banco Central já baixou a taxa de juros no seu menor patamar. Mas isso não faz com que o dinheiro apareça na mesa imediatamente. É isso que eles precisam. E a conversa amanhã vai ser quem vai pôr esse dinheiro sobre a mesa e quanto cada um vai aportar para esse dinheiro sobre a mesa inicial para começar a gerar crescimento. Para encerrar, você está otimista com relação a essa... Olha, os bancos europeus precisam, no curto prazo, um pouco mais de 100 bilhões de euros. Não é pouco dinheiro. Eu acho que, assim, falou da coisa da saída do euro, acabar com o euro. Acho que a melhor saída para a zona do euro seria, de fato, desvalorizar o euro. Não cada país tentar uma solução. Entendi. A Alemanha perderia um pouco com isso? Perderia. Mas você tem uma capacidade maior de compartilhar esse processo. Porque... E não desfaz a ideia original, que era atuar como bloco. E assumir as dívidas, né? Esse é um ponto muito importante. As dívidas deixam de ser soberanas de cada um dos estados e passam a ser da União Europeia. Dá muito mais confiança no mercado. O Senado aprovou a regulamentação da emenda 29, que estabelece quanto o governo federal, os estados e municípios devem gastar com a saúde. A proposta agora só depende da assinatura da presidente Dilma Rousseff. A emenda 29 foi promulgada em 2000 com o objetivo de aumentar os gastos com a saúde, mas faltava a regulamentação. Pelo texto aprovado, os municípios ficam obrigados a usar 15% das receitas, os estados 12%. Já o governo federal, o mesmo valor do ano anterior, mais a variação do produto interno bruto. Em 2012, esse valor pode chegar a 80 bilhões de reais. A tentativa de incluir um percentual mínimo de 10% da receita para os gastos do governo federal com a saúde foi rejeitada. Por qual motivo a União, o governo federal, se furta a fixar o seu próprio percentual aqui defendido em 10%? Não há como explicar à sociedade brasileira essa postura. Os senadores também derrubaram um artigo que daria margem à criação da Contribuição Social para a Saúde, uma nova versão da CPMF. Além disso, definiram que merenda escolar, saneamento básico e coleta de lixo não podem ser considerados gastos com saúde, como acontece hoje em alguns municípios.
O Senado aprovou hoje, em primeiro turno, a prorrogação da desvinculação de receitas da União até 2015. A DRU dá liberdade para o Executivo gastar até 20% do orçamento. Estamos falando de mais de 62 bilhões de reais no próximo ano. A DRU está em vigor desde 1994 e perde a validade no final deste ano. Por isso, a pressa do governo para fazer a votação em segundo turno no Senado e aprovar a emenda. O que vocês acham dessa estratégia do governo? É que, na verdade, o efeito da DRU hoje no orçamento é muito menor do que era antigamente, porque a educação já saiu da desvinculação, já houve mudanças. Mas, num contexto atual de crise, o governo tem que demonstrar, primeiro, que está fazendo sua lição de casa do plano fiscal. E, segundo, há uma série de reivindicações que podem aumentar gastos públicos. Então, se você aprova a DRU, gera pressões contra essas. Por exemplo, o aumento no judiciário. É um debate hoje enorme lá no Congresso. Então, aprovar a DRU é uma segurança, dizer, olha, agora nós temos crise, não podemos abrir o caixa. Eu acho que é esse o recado, na verdade. A violência doméstica não atinge apenas a mulher. Na quarta reportagem da série Inimigo em Casa, fomos conversar com psicólogos para saber as consequências dessa violência para as crianças e adolescentes. Carla chega a um centro de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. O motivo da visita é a preocupação com a filha de 10 anos. Ela já ouviu que eu era um lixo, né? Que eu era o resto dos restos. Isso tudo ela já ouviu. As palavras vêm do marido. Ela já se separou dele por 3 meses. Voltou por causa dos filhos. A minha maior preocupação é dela entrar num relacionamento, né? E poder acontecer o mesmo que aconteceu comigo e ela continuar no relacionamento achando que é o certo, né? Antônio! A criança que presencia cenas de violência doméstica também é vítima. Os efeitos são percebidos no presente e a longo prazo, porque a criança projeta no futuro aquilo que vive na infância. Esta psicóloga diz que os filhos aprendem por imitação e o ambiente violento em casa pode formar tanto agressores como vítimas. Muitas vezes, filhos de pais agressores se tornam agressores em potencial e muitas vezes efetivamente agressores na vida adulta, né? Nós aqui temos histórias de mulheres que viveram violência no passado, conseguiram até superar essa violência e que depois voltam mais tarde trazendo noras, trazendo filhas que estão reproduzindo a história que elas viveram. História que Dona Darcy conhece bem. Ela sofreu violência doméstica do ex-marido e a filha assistiu a tudo. A lembrança que ela tem dele assim em casa é dele empurrando a mãe. A continuação dessa história? A filha de Dona Darcy foi abusada sexualmente por um amigo. Como ela vê hoje a figura do homem? Um homem para ela é um agressor, ele vai machucar, não serve para nada para ela, infelizmente. Um projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados prevê o pagamento de indenização aos dependentes das vítimas fatais de crimes de violência doméstica nos casos em que for comprovado erro do Estado. Aqui eu recém-nascido, minha mãe casada com meu pai ainda. A mãe de Ederson foi morta violentamente pelo padrasto, uma relação que o afastou do pai biológico. Depois que minha mãe faleceu, que meu pai começou a ser mais presente. Então, também foi muito difícil eu assimilar isso. Que para o meu pai ser mais presente na vida do filho, o filho teve que perder a mãe. E qual o segredo da superação? Ter conhecido a minha esposa, que mudou muito a minha vida, né? Mudou o jeito de pensar. Ela me deu, vamos dizer assim, uma alegria maior. Olha, de partir o coração o que acontece com os filhos. Agora, a gente tem falado muito aqui que as mulheres elas têm medo de denunciar, porque elas têm medo de apanhar mais, etc. e tal. Mas evitar que aconteça isso com os filhos podia ser uma grande motivação para denunciar, para ir embora, para virar o jogo. É, porque como a própria matéria disse, eles ficam reféns de um modelo afetivo
patológico, doente. Então, o filho da mãe agredida, ele passa a ser um agressor. A menina que viu a mãe ser agredida, ela passa a ter um companheiro que a agride. As escolas têm um papel muito importante aí, nesse aspecto, porque o que acontece? A criança vai para a escola e ela leva os traços psicológicos dessa dor, né? Então, ela não vai bem na escola, ou ela bate no coleguinha, morde o outro, ou se mete em confusão, ou começa a usar drogas. A escola vê isso. E o que acontece? Ela é levada para a diretoria ou para a assistência pedagógica da escola e a primeira coisa que a assistente pedagógica, psicóloga ou a diretora faz é ligar para o pai ou a mãe, que são os agressores. E continua o círculo não virtuoso da dor. Quando, na verdade, o que já se faz nas escolas americanas é não chamar o pai e a mãe, mas dirigir a criança para dentro da escola, um setor específico que chama primeira referência, onde a criança é atendida por profissionais para as quais ela conta sobre a sua dor. E esses profissionais estão melhores preparados a ajudar os pais e as crianças nessas circunstâncias. Porque o primeiro telefonema, ligar para a mãe ou ligar para o pai, eles são copartícipes dessa dor. Eles não vão ajudar em nada, né? Eu acho que o que a Maristela falou é muito importante, porque tem uma reprodução depois familiar, geracional, que isso é o que mais me surpreende, porque acontecendo um lar isso é revoltante, etc. Agora, A declaração dessas crianças nas pesquisas americanas, de quando elas são levadas à diretoria ou à psicóloga de plantão na escola, e que elas vão cheias de esperança, porque elas fizeram para chamar atenção, pedindo socorro mesmo. E elas ouvem eles ligarem para a mãe ou para o pai, é como se um buraco se abrisse, ou seja, elas vão voltar de novo àquela dor, elas não têm ajuda, elas não têm o socorro que esses setores específicos dão. Eu acho que uma coisa importante que a Maristela falou rapidamente é que a escola no Brasil ainda, na verdade, não trata com a família, né? E tratar com a família significa ter, além de profissionais de pedagogia, profissionais de outras áreas, de psicologia, esse é o despreparo de quem elaborou essa lei, porque não tem nenhuma referência ao que há de mais moderno hoje nos países civilizados, digamos, Estados Unidos, Canadá e alguns da Europa, nesse setor específico para ajudar a criança na sua relação com os pais que estão doentes, né? Não há nenhuma menção a isso. Olha, amanhã, na última reportagem da série, nós vamos mostrar como e onde procurar ajuda. Quais os centros que auxiliam a mulher a se livrar da violência doméstica. A seguir, Estados Unidos mudam de opinião sobre os limites da emissão de gases do efeito estufa e o momento em que o policial militar João Dias, pivô da queda do ex-ministro Orlando Silva, é detido na sede do governo do Distrito Federal.